A Bíblia diz assim, em 1 Samuel 16, 7, porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei, porque o Senhor não vê como o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Amém? Esse texto, Samuel vai à casa de Jessé, e Deus manda ele para lá, para poder escolher o novo rei de Israel. Vem Eliabe, um dos irmãos de Davi, um homem muito bonito, aparentemente, forte. A Bíblia diz que Deus, quando escolhe Saul, Deus escolhe o cara mais bonito de Israel, mais belo, um cara guerreiro. E agora, mas a Bíblia diz que Saul era um homem segundo o coração do povo. E agora Deus vai escolher um homem, que é Davi, um homem segundo o coração de Deus. E quando Samuel, ele chega na casa de Jessé, ele pensa que Deus escolheria alguém no mesmo padrão de Saul. Ele vê Eliabe e ele fala assim, esse cara é o próximo rei de Israel, certamente Deus escolheu. Deus olha para Eliabe e para Samuel e fala, Samuel, eu não escolhi Eliabe, ele não é aquele que eu escolhi, mas eu rejeitei. Não se atente àquilo que você vê. E ele começa a dizer, porque Deus não vê como o homem vê. Nós homens olhamos a aparência exterior, e Deus está muito mais preocupado com aquilo que está dentro de nós do que com aquilo que está fora. E eu fui pegar o sinônimo ou o significado de profundo, quer dizer, cujo fundo está a uma distância grande da superfície ou da borda. Então, quando nós vamos falar de profundidade, nós estamos falando hoje de um evangelho, e vivendo um tempo de um evangelho raso. Crentes rasos, pastores rasos, igrejas rasas, sem profundidade, onde Deus apenas alcança a nossa superfície, mas Deus não tem alcançado aquilo que está longe daquilo que é aparente, aquilo que os homens não veem. E Deus falava muito forte comigo no meu coração sobre isso. Nós vemos esse tempo do cristianismo raso. Então, o cara, para ser um pastor legal, ele tem que ser um cara que fala legal, que canta legal, um cara cheio de carisma. E muitas pessoas preferem seguir pessoas com carisma do que pessoas com caráter, pessoas com profundidade. Então a gente vê um monte de gente fazendo qualquer coisa no evangelho, vendo uma vida de qualquer jeito, e depois diz, não tem nada a ver. Um cristianismo raso, irmãos, que o cara vem na igreja, ele dá pirueta, trabalha na casa do Senhor, mas dentro dele ainda está sujo, não foi mudado. E aí dá um monte de vexame no evangelho, um monte de escândalo nós vivemos, por causa desse cristianismo raso que nós vivemos. Pessoas que estão firmes hoje, amanhã não estão mais. Pessoas que você fala, esse cara é uma bênção, e daqui a pouco cadê ele? Sumiu, abandonou tudo. Sabe por quê? Porque ele é raso. O evangelho nunca passou e nunca entrou na terra. É como uma semente que caiu à beira do caminho, talvez nem entrou no coração, ou aquela que caiu, mas foi sufocada pelos pedregulhos, e a Bíblia diz que essa terra logo deu fruto, a árvore cresceu, mas logo foi sufocada pelos pedregulhos, e Jesus começa a ensinar e falar sobre isso. Ele diz, porque o coração era duro. Então não se empolgue quando você vê alguém chorando na igreja, que recebeu a mensagem, logo deu fruto, mas daqui a pouco acabou, porque o coração é duro, não tem persistência, não tem constância, não continua. Que nós temos vivido, e que nós temos visto a nossa nação passar, e nós falamos muito nisso, que a natureza não seja com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Irmãos, nós estamos falando de filhos que têm profundidade, e não de uma igreja rasa. Pessoas que param no primeiro problema, pessoas que desanimam por qualquer coisa, sabe? Nós pensamos assim, eu vou para a igreja, eu vou aceitar Jesus e tudo vai mudar.
E aí a pessoa vem para a igreja, claro, o Espírito Santo está aqui, irmão, não tem como não sentir Deus. O louvor estava sendo ministrado, eu estava chorando ali arrepiado no meu lugar. Alguém mais ficou arrepiado aqui? Sabe por que Deus está aqui, irmão? Só que é o seguinte, a gente pensa assim, ó, quem quer receber Jesus, o cara vai lá, levanta, maior sacrifício, né? Ah, pô, será que eu vou, não vou? É uma luta, porque o Espírito Santo está chamando. E aí ele vem na frente e ele fala, bom, hoje mudei, novo nascimento. Não! Sabe por quê? Porque para você ser salvo, você tem que crer, meu irmão. A Bíblia diz que é necessário crer que Ele existe, e Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então eu preciso crer que Deus existe, eu preciso crer que Deus está aqui. Olhe bem, irmão, nós passamos por problemas enormes na nossa vida, lutas, tem dias bons, glória a Deus por isso, mas tem os dias maus. E geralmente nos dias maus, quando eles vêm, se você não crê que Deus existe, não existe solução para o teu problema. Eu tenho que saber que Deus está lá apesar de tudo, mas eu tenho que crer que Ele existe. Mas se eu buscar, existe um galardão e uma resposta para quem o busca. Eu tenho que crer quem é Deus, eu tenho que crer em Deus, e não tem como eu crer se eu não ouvir a palavra, e a palavra não atingir a profundidade do meu ser. Porque receber Jesus é o primeiro passo, mas você precisa seguir o caminho. Ele é a porta, mas Ele também é o caminho a ser seguido. E a gente acha que porque fizemos uma ação de fé, uma atitude de fé, tudo vai mudar. Você fez hoje, vai ter que fazer amanhã, e depois da manhã, e continuar. Irmão, eu recebo Jesus todo dia na minha casa. Aliás, Ele mora em casa. Você entende isso? Amém? E aí a gente vem querendo o evangelho pronto, como se o evangelho se resumisse em um culto, se resumisse em um movimento. Aí eu vejo um monte de gente que fica presa a movimentos, a ondas do Espírito. Bom, agora é dente de ouro, vamos lá, nós somos do dente de ouro, uau! Agora nós somos do Caí, vamos do Caí. Agora nós somos, tem uns mais novos que nunca viu isso, eu já vi. Agora é o dente de ouro, é o Caí, é o soprar, emagrecer. Irmão, Deus faz tudo isso, irmão. Mas a gente vive em ondas, entendeu? Qual é a última onda? Vamos para lá, pessoal, e a outra? Vamos para lá, agora é o worship, vamos lá, uau! Para com isso. O evangelho precisa criar raiz em nós. Nós não podemos ser uma igreja rasa. Nós não podemos ser cristãos rasos. Porque o crente raso nunca vai mergulhar na profundidade do Espírito, amém? Eu quero que você entenda algumas coisas hoje que nós vamos falar aqui. Isaías 59, 1 e 2, então quando Deus fala para Samuel, Ele está dizendo assim, Samuel, eu não vejo como o homem vê. Você imagina que Deus está nos olhando aqui agora, irmão, Deus está nos olhando, mas Deus não está vendo o cabelo bonito que você fez, o tempo que você ficou fazendo chapinha no cabelo, o perfume bom que você pôs. Deus não está vendo isso. Deus está olhando para nós e vendo aquilo que há dentro de nós. É aqui aquela visão de raio-x, né? Deixa eu ver, Mateus. O Mateus está lá, aleluia, mas está com o coração sem perdoar. Estou brincando, Mateus, né? Gente, aí vai falar, Deus falou hoje com Mateus, e Mateus, perdoa, não? Tu pensou nisso, né? Deus já me usou aqui para quebrar toda a cadeia, viu, Mateus? Olha, gente, e a gente fica, e Deus está vendo, Deus está olhando o nosso culto, porque Deus está vendo o que ninguém consegue ver. A gente vive o evangelho de máscara. Mas o cara canta legal, deixa ele lá. O cara prega legal, deixa ele.
Se o evangelho não te mudar inteiro, não é o evangelho. Você entendeu, irmão? Você entendeu? Vamos lá, Isaías 59. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir, mas as nossas iniquidades. Vamos ler comigo isso aí. Diga assim: mas as nossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Porque Isaías fala de duas coisas aqui, iniquidade e pecado. Eu quero que você entenda aí sua diferença nessa noite. Ele está falando que a minha iniquidade, ela me separa de Deus, ela me deixa longe de Deus. Você vai entender por quê. E o meu pecado não deixa com que Deus me responda. A gente está orando, Deus me responde, mas o pecado não deixa, irmão, não deixa a mão chegar de Deus. Você entendeu? Vamos entender o que é pecado. Alguém sabe o que é iniquidade? Alguém chega a dizer que é raiz de iniquidade? O pecado é o mal em ação. Então, eu pensei, eu imaginei, eu concebi, e quando eu ajo, eu estou gerando pecado. Amém? Mas o que faz eu conceber isso, o que faz eu desejar isso no meu coração? Iniquidade. O que é iniquidade? É um coração sem lei, sem a lei de Deus. É um coração com maldade. E todos nós nascemos em iniquidade. Você quer ver, pega uma criança pequena, ela não sabe que é errado, mas ela vai lá, faz alguma coisa errada. Você nunca disse para ela que é errado, mas ela sabe que é errado, e ela vai lá e se esconde atrás do sofá. Sabe o que é isso? Iniquidade. Todos nós nascemos com a maldade no nosso coração. Então, o que é o pecado? Imagina que nós temos uma terra e um jardim, gramado, e de repente começa a nascer mato. Amém? O mato é o pecado, é o que contamina, o que está à mostra de todo mundo. E a iniquidade é a raiz que faz aquela planta brotar. Então, a raiz nós não vemos, mas o fruto da raiz é a planta aparecer. E nós muitas vezes, por não termos o entendimento do que é o evangelho, nós tratamos o pecado. Olhe bem, nós dizemos assim: não peque, você não pode adulterar, você não pode mentir, você não pode fofocar. Legal, e o que eu faço? Como a religião me ensina e ela me põe regras, então eu começo a não fazer. Mas dentro de mim está cheio de maldade. Eu não peco por falta de opção, porque quando apareceu uma oportunidade, tinha uma menininha, uma senhorinha, uma jovenzinha na igreja quando eu era novo. Todo casal de namorado começava a namorar, ela era profeta, ela começava: diz que te digo que você está em pecado e tal. E ela sentava além, esses jovens da igreja, tudo promíscuo, e não tinha nada a ver, irmão, não tinha nada a ver, mas ela lascava a lenha. Aí um dia, chegou uma moça da igreja, e ela levou um irmão que veio do norte, e o irmão não era crente para a igreja. Para quê? Ele conheceu essa moça, e aí conheceu essa moça, uma semana depois, essa moça já estava grávida dele, e morando com ele. Irmão, o problema não é nem estar grávida ou pecar, porque o caso não é o pecado, é eu lascar os outros, mas não me enxergar. Por quê? Mas por que ela fez aquilo? Porque o coração dela estava cheio de iniquidade. Qual é o maior problema que nós enfrentamos na igreja hoje? Não, você não pode, legal, eu não posso. Cara de crente, como é que é? Vem cá, põe uma roupa legal, pega uma Bíblia grande, legal, cara de crente. Uau, você é crente, meu irmão. O cara era doido, vivia encaixaçado. Agora ele põe uma roupa chique, bonita, virou crente. Sim ou não? Não. Sabe por quê? Porque Deus não vê como o homem vê. A gente pensa que está enganando. E como é que nós resolvemos o problema? Aí nós temos um jardim,
já lá, um gramadinho, um mato está crescendo, a gente vem e corta o mato. Você já experimentou fazer isso? Corta o mato, o que vai acontecer no dia seguinte? O mato está lá de novo, maldito mato. Não é assim? Vai lá, corta o pecado, irmão, pecou, 3 meses de banco. Que pecado foi? 4, 5, não sei, depende, né? Eu lembro que quando eu era novo, a gente não tem isso, mas na igreja era, pecou, foi isso? 3 meses de disciplina, 4 meses. Cara, 3, 4, não adianta. Tem gente que fica 5 anos de disciplina e não aprende. Tem gente que uma vida é pouco. Oh, irmão, você entendeu que não é, nós estamos cortando mato. Como é que você faz? Você tem que arrancar o mato pela raiz. Não que não vai nascer, porque daqui a pouco nasce de novo. Sim ou não? Mas quando você arranca pela raiz, você está começando a resolver o problema. Entenda. E qual é o nosso erro como igreja? A gente trata o pecado, mas não trata a iniquidade. Sabe por quê? Porque o evangelho, muitas vezes na nossa vida, é um evangelho superficial. Só existe o pecado porque existe a iniquidade. Mas se Deus limpar a minha iniquidade, vai mudar o meu exterior. Você entendeu porque o evangelho ele precisa ser profundo? Ele não é regras que eu coloco, sabe? Isso não adianta, isso não vai mudar nada, irmão. Então a gente fala, o que eu vou fazer? Aí eu vou falar, uma pessoa profunda é uma pessoa que tem sua terra limpa da iniquidade. Mas como, pastor, que eu limpo a minha terra? Como eu arranco a raiz do meu coração? Se todos nós nascemos com iniquidade no coração, meu irmão, com maldade. Ninguém aqui sentiu vontade de fazer um mal para alguém? Nunca? Quando Jesus está falando lá sobre adultério, ele falou, não, o adultério é se você pensar, e todo mundo pensar, misericórdia. Ih, caramba, já. Quem nunca pensou, irmão? Misericórdia. Jesus consegue ver o que a gente não vê. Você com essa cara de santinho aqui. Misericórdia, Deus vai começar a revelar coisas aqui nessa noite. Pode revelar ou não? Sabe, irmãos, nós precisamos deixar o Senhor tirar lá dentro. O Senhor quer alcançar o seu interior nessa noite. O Senhor quer mudar o seu interior, amém? Romanos 10, capítulo 9, diz assim: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e com o teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Eu quero ensinar para você esse versículo. Se eu confesso com a minha boca Jesus como Senhor, olhe bem, o que diz em Hebreus? Que eu preciso crer que Deus é. Primeira coisa, você que está aqui, irmão, no Evangelho, eu preciso crer que Deus existe. Se está tudo bem, Deus existe. Se está tudo mal, Deus existe. Se chove, Deus existe. Se faz sol, Deus também existe. Amém? Porque tem gente que fala, não sei se Deus existe, será que Ele existe? Irmão, se tu está com dúvida, desculpa, casa errada. Tu tem que buscar um culto de ateu. Então eu preciso crer que Deus Ele é galardoador daqueles que o... Então eu agora preciso confessar com a minha boca Jesus como Senhor. E o que é Senhor? É aquele que determina as coisas na minha vida.
Eu entendo que até hoje a minha vida foi errada, fiz escolhas erradas, e a Bíblia diz: do que reclamam os homens ao não ser dos seus próprios pecados. Eu preciso entender isso, e eu começar a fazer uma nova escolha. É quando eu pego a minha liberdade, e eu dou para Deus, e eu confesso: Senhor, Tu realmente vai ser o Senhor da minha vida. Eu não vou mais andar desgarrado, não vou mais fazer o que eu quero, mas eu pego a minha vontade para submeter a Sua vontade. Então eu preciso confessar que Deus é o meu Senhor. Eu preciso entregar a direção da minha vida para Ele. Então eu não vou na igreja porque eu sinto. Eu não faço o que eu sinto. Eu não vou na igreja porque hoje eu estou sentindo de ir. Eu não obedeço porque hoje eu sinto de obedecer. Eu obedeço porque Ele é Senhor. Eu sentindo ou não, Ele é Senhor e Ele está aqui. Porque se ninguém pode resolver o problema da minha vida, Ele pode. Se ninguém pode mudar a tua história, Deus pode. Então eu preciso confessar Ele como Senhor. Confessar é eu falar. E diz: e teu coração crê que Deus o ressuscitou dos mortos. Preste atenção. Eu não apenas tenho que crer e confessar Ele como Senhor, eu tenho que crer que Jesus não está morto, mas Jesus ressuscitou. Então eu tenho que crer que Jesus está aqui. Já vem um culto que a gente sente a presença de Deus de uma forma muito forte. Você já viu um culto que parece que tu não sente Deus? Mas Deus está lá. Deus não está porque eu sinto, Deus está porque Ele é onipresente, a Bíblia diz isso. Quando eu estou passando por lutas, Deus está lá. Então eu preciso crer que Ele está vivo, que Ele venceu a morte. Diga assim: Deus venceu a morte, Jesus venceu a morte. Isso é tudo, Jesus venceu, Ele ressuscitou, Ele está vivo. Nós vemos isso, amém? Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então eu preciso crer. Crer com o quê? Com a boca não, crer com o coração. Você está vendo que nós estamos falando de coisas que estão muito distantes da borda, mas coisas interior. Então a salvação ela é gerada no interior do homem e não no exterior do homem. A salvação ela é gerada aqui dentro, meu irmão. Aqui dentro. É isso que eu preciso crer. Então eu preciso crer que quem se aproxima de Deus, e quando eu busco a Deus, eu tenho que crer que Ele existe, que Ele e Ele é galardoador de Então deixa eu falar algo para você entender a palavra. Quando eu busco a Deus, existe uma recompensa. Ninguém que busca a Deus fica sem recompensa. A Bíblia diz que eu tenho que crer que Ele existe, mas eu tenho que crer que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então todas as vezes que eu buscar o Senhor, há uma recompensa, uma resposta para mim. Hoje Deus tem resposta para pessoas aqui, por quê? Porque a Bíblia diz isso. Pastor, eu tenho um problema dentro de mim. Deus não quer mudar você na sua superfície, Deus quer mudar você no seu interior. Não aceite viver uma vida de fachada, sabe, a gente fica vivendo aquela vida tal, de fachada. Não, meu irmão, Deus quer mudar o teu interior. Por quê? Porque quando você vai ler em Isaías 53, Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Então Ele foi transpassado pelos nossos pecados e moído pelas nossas iniquidades. E eu quero que você entenda uma coisa: a gente nasce com iniquidade, mas Jesus levou sobre Ele no Calvário. Jesus quer fazer uma faxina em nós. Jesus quer transformar o nosso interior. Então existe recompensa para aqueles que o buscam. Por quê? Porque o Senhor tira a maldade de dentro de nós. Talvez o maior problema que a gente vem na igreja, a gente vem com um pecado que a gente já pecou, que tu fica lá todo sem graça. Ai, todo mundo está me vendo, eu não estou sentindo Deus. Aí você levanta a mão para disfarçar, mas é só disfarce, tu nem está sentindo. A gente fica, com aquela acusação.
Ou às vezes o nosso coração está tão cheio de imundícia, que Deus fica distante da gente. Porque o coração está cheio, mas eu quero que você entenda uma coisa: Deus quer levar, Deus quer limpar o teu coração, Deus quer limpar o nosso coração, e nos transformar verdadeiramente. E Isaías diz que ele foi moído, ele sofreu por causa da maldade que havia em nós. Sabe por quê? Para nos libertar. Esse é o plano de salvação. A gente vê essa desgraça toda na sociedade, isso é a ponta do iceberg. Deus tem uma resposta maior. E aí eu vou mostrar para você, quando a gente crê, o evangelho é crer. Eu entendo que eu que ando errante, preciso me arrepender dos meus pecados, confessar Jesus como meu Senhor. Eu estou me arrependendo, Senhor. Sabe qual é o problema? Tem gente que vem na igreja e acha que é bonzinho. Não, eu sou bonzinho, não preciso de Deus, eu já tenho Deus. Quem disse que você pode ser o cara mais bonzinho do mundo? Todos somos pecadores e precisamos da misericórdia do Senhor. Aí a gente pensa que Jesus é para o bandido, é para o cara que está lascado. Não, é para nós. Precisamos do Senhor para ter misericórdia de nós. Você entende isso, irmão? Mas pastor, como a gente faz então? Tiago, capítulo 5, 16, diz que nós devemos confessar uns aos outros os nossos pecados e orar uns pelos outros para que haja cura, porque muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Olhe bem, fala em confessar pecado, fala em confessar maldade. Você já vê que a gente vive uma vida de aparência, e nós não temos coragem de mostrar que nós não somos tão bons como nós dizemos que somos. E a única forma de tirar a iniquidade é quando você confessa, você joga para fora. Você já foi arrancar o mato pela raiz, você vai lá, você puxa aquilo que está dentro da terra, que ninguém vê. Deus precisa alcançar na tua vida aquilo que ninguém vê. Deus precisa alcançar tuas dores. Deus quer alcançar a causa, não o efeito. Nós tratamos o efeito, o evangelho trata a causa. O evangelho fala em uma mudança que vem de dentro e gera fruto. Por isso a Bíblia diz que pelo fruto conhecereis. Só pode dar fruto aquilo que está enraizado, e dependendo da raiz é que vai sair fruto bom ou fruto ruim. Então eu preciso confessar, eu preciso colocar para fora Deus. Eu sou assim. Alguém já experimentou fazer isso? Ou a gente tem medo? Não tem vergonha? Quem aqui já sentiu vergonha de contar o seu pecado para alguém? Levanta a mão. Levanta, não, seja sincero, quem? Quem não tem vergonha? Levanta. Quem é sem vergonha? Porque no mundo a gente é sem vergonha para tudo. O cara está lá pulando carnaval, a mulher caída lá, feia, toda bebum, cheirando cachaça. E não tem vergonha. O cara bebe, cai, o cachorro lambe a boca, e ele não tem vergonha. Enche a cara, dá quase como alcoólico. Desculpa a palavra, vomita tudo. Fica aquele cheiro de... E ele com os amigos se achando cara. Isso é vergonhoso. Então você fala, quem é o pai da criança? Você entendeu? Mas o buscar ajuda, o dizer que não é perfeito, não, isso é lindo. Quando eu me torno vulnerável a Cristo, quer dizer, eu me torno fraco à palavra de Deus, e eu começo a falar sobre os meus problemas, eu começo a dizer, Lino, eu tenho medo nisso, Lino, eu não sei disso, ore por mim. E aí vem o Lino e fala, vem cá, eu vou orar por você, meu pastor. E ele ora, oh glória. Irmãos, quinta-feira eu passei mal, me deu uma inflamação na vista muito séria, e foi uma dor, eu liguei para Renata chorando, e eu não conseguia, gente, no término da oração, não vim para o culto. Renata veio, e eu acordei no dia seguinte, a Rose me mandou uma oração, pastor, estou orando pelo senhor, é 2 horas da madrugada, eu acordei, 11 minutos de oração, e eu lá com a Rose orando, eu ouvindo lá e orando, Senhor, é isso aí. Eu falei, cara, que gostoso saber que tem pessoas que oram por você, aonde você é fraco, aonde você está debilitado. Sabe o que é isso, irmão? Isso é o evangelho.
Porque o Evangelho não trata de forma superficial, ele trata de forma profunda. E aí as pessoas não são mudadas porque elas têm medo de expor. Se Deus não tem problema, meu irmão, com quem você é, se Deus não tem problema com os teus, quem somos nós para ter? Tem que jogar para fora. Por quê? Lei da física. 2 corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Eu não posso estar cheio de Deus se eu estou cheio de iniquidade. Eu não posso estar cheio de Deus. O Espírito Santo quer entrar, só que assim não dá, porque ele fala, dá licença, eu quero entrar. Aí tu está todo, não dá, eu quero estar no culto. Queima o coração, já viu? O coração queima. Ai, eu estou perdendo. Deus fala, eu quero mais. Sair, eu quero mais. Não dá, está cheio. 2 corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Para a presença de Deus vir, o mal tem que sair. Então eu preciso jogar limpo, falar assim, eu tenho um problema. Tenho um problema. Então eu tenho que pôr para fora. Eu tenho que falar, eu sou isso mesmo, sabe? À noite lá em casa, quando eu ligo lá, porque tem gente que acha que ninguém vê e não tem problema. O cara está lá à noite, a mulher vai dormir, liga o computador, vai para como é que é? Pornografia. Passa a TV e fica vendo aqueles filmes. Não tem problema. Renata sempre falou uma coisa para as crianças lá em casa: televisão é uma porta. Que porta você tem aberta na sua casa? Aquele espírito vai entrar lá. Iniquidade. O que eu tenho gerado? Rasos ou profundos? Que evangelho nós temos vivido? Então eu preciso confessar, porque o Senhor tem resposta para as minhas iniquidades, amém? E quando nós oramos, a Bíblia diz que pode muito a oração, a súplica do justo, tem eficácia, tem resultado, aí Deus começa a alcançar o nosso interior. Mas, ouça aí, os profundos têm a sua terra adubada pela palavra. Por quê? Você já pegou alguma planta fraca que não tem vida, que está morrendo, ou a terra está contaminada? Porque o nosso coração é assim, muitas vezes o nosso coração está contaminado, gente. Tanta coisa ruim, sabe, que nós recebemos na vida, tantas palavras ruins, tantas mentiras de Satanás, vêm sobre nós, começa a tomar conta do nosso ser, mas nós não somos aquilo, mas porque estamos cheios daquilo, nós transparecemos e frutificamos isso. Pessoas com espírito de rejeição dentro do seu coração. E aí eu fui ver o que é adubo. Adubo é um conjunto de produto orgânico que se mistura à terra para regenerar. Então, você entender aqui. Sabe quando a gente vem na igreja, que o diabo não quer que tu ouça a palavra? Alguém aqui já ficou ouvindo alguém falar mal do outro e você foi influenciado de tanto ouvir, que você enfraqueceu na fé? Já aconteceu? Sabe por quê? Porque a fé vem pelo Então nós somos influenciados por aquilo que a gente ouve, irmão. Com quem a gente anda, com o que nós ouvimos, nós somos influenciados. Então entenda, porque a luta para você não ouvir a verdade. Às vezes as pessoas vêm para a igreja, vem 1, 2, 3, e Deus começa a falar, cara, está mudando a minha vida. Ele nem se converteu, mas já está crendo. Amém? E a palavra vai mudando. Por que o diabo não quer que você ouça a palavra? Por que na hora da palavra dá ciricutico? Por que na hora da palavra alguém vem falar contigo? Alguém vai te atrapalhar? Porque a palavra é vida. Ela é um conjunto orgânico, que quando ela entra onde? Na terra. Que terra? Do meu coração. O meu coração, ela começa a entrar e começa a regenerar o meu coração. Que é isso? Começa a voltar à origem. Começa a voltar a vida, começa a voltar a força. Então olha aqui, está ouvindo? Ele está ouvindo a palavra entra no ouvido, desce ao coração. Toda vez que essa palavra entra no ouvido e desce no coração,
ela vai pegando as sementes de morte, e ela vai destruindo, ela vai matando, ela vai afastando, e à medida que essa semente vai tomando conta de vida, meu irmão, essa semente vai multiplicando na vida dele. Sabe o que a Bíblia diz? Tudo que deve guardar, guarda o que? O teu coração, o teu interior, aquilo que ninguém vê. A palavra é como uma semente lançada sobre o nosso coração, que nós devemos cuidar e preparar para ser uma boa terra. E aí a gente vê pessoas que chegaram ontem na igreja, tem a vida mudada, por quê? Porque a semente, a terra está preparada para receber a palavra. Então a palavra vem e ela nos regenera, vem e ela nos regenera. Olha aqui, Marcos 4, vamos lá, 14 a 20, diz assim: o semeador semeia a palavra, são estes os da beira do caminho onde a palavra é semeada. Enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Jesus está explicando a parábola que depois você pode ler em casa. Então a semente que cai à beira do caminho. Semelhantes são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo recebem com alegria. Uau, que bênção! Mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração. E eles, chegando à angústia ou à perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Quer dizer, nas lutas ele para. Os outros, os semeados entre espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação das riquezas e as demais ambições concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem. Diga, ouvem e a recebem, frutificando. Ouve, recebe e frutifica. Ouve, diga, ouve, recebe e frutifica. Se não dá fruto, existe alguma coisa. Jesus está procurando os frutos que permaneçam. Irmão, abobrinha não dá para dar abacate não, irmão. Não, mas eu oro, eu sou crente. Não, irmão, a abobrinha vai dar abobrinha. Mas eu vou pintar ela de verde para parecer abacate. Não, a gente só dá fruto do que tem. A gente só pode dar o que recebe. Eu só posso dar amor se eu tenho amor no meu coração. Eu só posso dar perdão se eu perdoo. Eu só posso dar graça se eu recebi a graça. Eu só posso mostrar Cristo se eu tenho Cristo. A gente fica, os crentes ficam escandalizando. Não é que fica escandalizando, não, é que não é crente mesmo, irmão. Você entendeu? É problema de conversão. É problema de novo nascimento, é problema de crer. Mas ele canta bem, e daí? Ele prega bem, e daí? O diabo deve cantar bem. Dizem que ele era o chefe do coral, né? Canta ou não canta? Deve ser eloquente. O cara era líder. Isso não quer dizer que nós estamos salvos. Deus tem nos chamado a águas profundas nessa noite. Nós queremos ser resposta. Sabe, a palavra, quando nós temos Ele como Senhor da nossa vida, a palavra vem e ela vai nos limpando, nos afastando a iniquidade que há em nosso coração, a maldade que há em nós. A palavra vai, já ouviu falar, rapaz, eu estou sendo mudado, a palavra, o entendimento está vindo, está mudando tudo, que coisa tremenda, aleluia, glória a Deus. Por quê? Porque temos que ser adubados com a palavra vem da vida à terra. Levanta a mão aí, meu irmão, receba a vida de Deus em nome de Jesus. Aleluia. Que o Senhor possa nos encher com a verdade dEle. Nós somos o que a Bíblia diz que nós somos. Os profundos
tem sua terra preenchida pelo Espírito de Deus. Amém? Olhe bem, Jesus disse assim: não vou deixar vocês órfãos, não vou deixar vocês só. Então nós não estamos só. Diga, eu não estou só. Você pode declarar com fé, em meio à luta que você está passando, declare: eu não estou só. Extensão. Jesus fala assim: eu vou enviar o Espírito, um outro Consolador, que vai estar com vocês, que vai consolar vocês, que não vai deixar vocês. O Espírito da verdade, a Bíblia diz. O Espírito Santo é o Espírito da verdade. Quando Ele vem sobre nós, a verdade habita em nós. Aí Paulo, quando chega em Atenas, ele vai pregar aos atenienses, e ele chega ali, ele encontra um altar, e estava escrito: altar do Deus desconhecido. Ele vai até o Areópago, e ele começa a pregar sobre Jesus lá. E ele começa a falar que ele foi para pregar sobre esse Deus desconhecido. Diz que era um povo idólatra, eles tinham Deus para tudo, e era tanto Deus que eles tinham, que eles falaram assim: vamos inventar um Deus que ninguém conhece, e vamos adorar Ele. Paulo então começa a falar sobre Deus que eles não conheciam, que era o verdadeiro Deus. E Paulo começa a dizer assim: olha, Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Eu quero que você entenda algo nessa noite: Deus não habita em igreja. Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Quando ele vai em Coríntio, ele começa a pregar aos corintianos, os coríntios. Vê se aprende alguma coisa, esses corintianos. Ele vai pregar, e ele diz assim: olha, vocês são o templo do Espírito Santo, vocês são a morada do Espírito. Vocês são a morada do Espírito. Igreja Vida Nova, nós somos a morada de Deus. O Espírito Santo é Deus em nós, Deus habitando em nós. Porque Deus hoje habita em corações. Deus hoje habita em corações. Deus hoje habita em corações. Quando o rei Ezequias busca um avivamento, ele manda os levitas para o templo. As portas do templo estavam fechadas, e ele começa a abrir, ele começa a tirar os lixos, dias e dias, tirando entulho de lixo do templo. Você quer que o Espírito Santo habite em você? Tire a iniquidade do seu coração. Limpa o seu coração. Sabe o que Jesus diz aos seus discípulos quando eles chegam e ele começa a lavar os seus pés? Pedro falou: o Senhor não vai lavar os meus pés, porque eles andavam naquele caminho cheio de pedras, cheio de terra, areia. Então quando ele chegava na casa de alguém, era natural lavar os pés para não sujar a casa. E Pedro falou: o Senhor não vai lavar os meus pés. Jesus olha para Pedro e fala: se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo? Sabe por quê? Porque no meio do caminho, nós podemos ser crente como for, nós estamos caminhando em um mundo, em um terreno sujo, e nós vamos andando, e a poeira do mundo vem sobre nós, e vai enchendo o nosso coração dia a dia. E por mais discípulo que você seja, por mais boa intenção que nós tenhamos, nós estamos sendo sujados, estamos ficando sujos com o mundo. Então Jesus diz: se você não deixar eu lavar o seu pé, você não tem parte comigo. Se nós não permitirmos com que Jesus nos lave através da palavra, nós não temos parte com Ele. Eu preciso ser limpo pelo sangue.
Aí fala, agora sim, eu não vou te deixar só, eu vou enviar um outro Consolador, mas ele não vai habitar no templo, ele vai habitar em você. E de repente, Cristo em nós é a esperança da glória, Cristo habitando em nós, o Espírito da verdade em nós, Deus está em nós. Estamos falando sobre ousar ser resposta. Só pode ser resposta aquele que é a habitação do Senhor. Não é aquele que frequenta uma igreja, não é aquele que prega bem, não é aquele que tem carteirinha de membro, não, é aquele que o Espírito de Deus habita. Aquele que é templo do Senhor, aquele que foi limpo pela verdade. E aí vem o Senhor e habita em nós. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Aí eu vou falar algo para você que você tem que entender. Existe resposta para as nossas vidas, para os nossos problemas, e a resposta está em nós. Existe resposta para o mundo, a resposta está em nós. Não em nós porque eu tenho a resposta, mas em nós por aquilo que habita em nós. Só que a gente se gaba, não, porque nós somos resposta. Mas se Deus não habitar em você, não adianta nada. Lembra os filhos de Cefa, que foram expulsar o demônio lá em nome do Jesus de Paulo? E ele falou, aí o demônio falou assim, eu conheço Paulo, conheço Jesus, mas vocês não conhecem. Deu um coro nos caras, saiu todo mundo envergonhado, no peladão mesmo, assim, rasgado, irmão, lá, porque o demônio não obedeceu. O problema não era Paulo, era quem estava em Paulo. Amém? A gente se engana, vem para a igreja, assim, que palavra também, hoje eu vou sair com tudo. Deus, o Espírito Santo está aí? Será que nós priorizamos o Espírito Santo? O que foi falado? Aqueles homens vão para Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. Nós negligenciamos o Espírito, nós negligenciamos a presença de Deus em nós, e arrumamos qualquer casebre dentro do nosso coração para falar, mora aí, Jesus. Jesus habita em corações limpos. Quem gosta de morar em casa suja aqui? Por que você acha que Deus vai morar? Às vezes a gente tem que voltar para aquilo que a gente aprendia nas crianças. Tem um louvor muito legal assim: meu coração era sujo, mas... Vem cá, amor, vamos cantar. Sobe aqui, vamos ensinar a igreja. Não, vem cá. Marcela, você lembra? Lili, Andréa? Não é da época de vocês, de quando eu era criança? Misael era da sua? Como é que é? Meu coração era sujo, mas Cristo é que já entrou. Seu precioso sangue, tão alvo assim o tornou. Vamos lá? Meu coração era sujo, mas Cristo aqui já entrou. Com seu precioso sangue, tão alvo assim o tornou. Quem tinha coração sujo? Quem tinha coraçãozinho sujo aqui? Não era sujo, era podre mesmo. Você entende que a gente tem que voltar à primícia? As pequenas coisas. Porque Deus não pode habitar se estiver cheio. Mas quando Ele encontra vazio, você fala, Deus, limpei a casa. Deus, limpei a casa. Deus, limpei a casa. Entra e faz morada. Jesus. Jesus.